Olá, família! Olá, família. Sejam todos bem-vindas. Todos bem-vindos. Todos bem-vindos a mais uma live de saúde natural. E aí, estavam com saudade de nós? Eu quero saber se vocês estão bem, como está essa transmissão, se nos ouvem bem, se estão nos vendo bem. Aqui quem fala somos nós, Casal Borlote Raiz, Rogério, e Luciene. Nós somos terapeutas, professores, missionários. E a nossa missão é ensinar famílias e profissionais métodos naturais de saúde. E estamos aqui falando da cidade de Cariacica. Hoje é Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Isto, às vezes nós falamos de Domingos Martins, outras vezes falamos de Cariacica. E você que está nos assistindo, pode colocar de onde você nos assiste. Você sabe qual é a nossa missão, já que a gente é missionário? Isso, nossa missão é ensinar o método RIA. O método RIA, que eu acredito que alguns já sabem que significa Reprogramação Integral para o Autocuidado. Esse é um método natural que trabalha mente, corpo e espírito. Então você vai ter todos os dias aqui dicas de saúde natural que possam contribuir para a sua mentalidade ter saúde, para o seu corpo ter saúde e para o seu espírito ter saúde. Então vem com a gente que nós estamos aqui com todo o nosso coração preparados para te ensinar um tema muito importante hoje. Não sei se você conseguiu ver. São as tinturas medicinais ou tinturas fitoterápicas. É um conhecimento que nós já estamos mergulhados nele desde 2017. Eu acredito até que um pouco antes. Verdade. Mas que a gente oficializou mesmo foi com aquele vídeo que a gente fez para o seminário da Prefeitura de Vitória. Sim. Foi um seminário de práticas integrativas e complementares. Você lembra do vídeo? Nós três? Nós três. Eu, você e o Rogerinho. O Rogerinho, um fantoche. Um fantoche. Isso. E depois, se vocês tiverem interesse, procure lá no YouTube. O YouTube não está como O Casal Borlote. O YouTube está como Profa Luciene Borlote, não é? E tem um vídeo lá que é assim: a enfermeira que cansou de tratar da saúde e resolveu cuidar. Não, que cansou de tratar da doença e resolveu cuidar da saúde. A gente faz um teatro, tem até uma musiquinha, não é? Eu levei o violão e ali a gente já estava com várias programações. Eu era professora da faculdade de enfermagem, de farmácia, inclusive no curso de farmácia eu era professora do tema de farmacognosia, que eram plantas medicinais. Então a gente começou a formação em 2015, mas começamos a trabalhar como fitoterapeutas em 2017 e em 2019 a gente já tinha um curso meu mesmo, né, nosso, que era o curso de ozonoterapia, que a base dele era o método, e por isso tinha conteúdos de fitoterapia. Mas em todas as lives a gente acaba também começando, além de apresentar o tema, fazendo um momento de reprogramação mental. E para isso a gente conta história. Então tá na hora, senta que lá vem história. Quer contar a história, Rô? Pode contar, do Ernest. Do Ernest, porque hoje a nossa história tem um título. E ela se chama Vamos Mudar a Forma de Plantar. Vamos mudar a forma de plantar. Então, Rogério, explica para a nossa audiência aqui o que é uma agrofloresta ou uma produção sintrópica. Isso, uma agrofloresta sintrópica, né, com produção sintrópica, é a forma que você vai plantar de acordo, simulando uma floresta. Ninguém vai lá ficar molhando a floresta o tempo inteiro, ninguém vai lá tirar um matinho, ninguém vai lá... Ela se autogerencia? Ela se autogerencia, então ela tem vários estágios. Sim. Né? Plantas de tamanhos diferentes. Sim, cada estágio tem um tipo de planta, até você chegar numa floresta
que nós podemos dizer assim, farta, não rica. Produtiva, frutífera. Mas um estágio rico, né? Um estágio que não é só de abundância. Floresta de abundância. Floresta de abundância. O que nessa floresta acontece? Não é apenas uma planta acaba cuidando da outra, porque tem plantas rastejeiras, tem plantas um pouco intermediárias, arbustos, né? Plantas que têm uma estatura alta, mas nem tanto, e outras que podem só dar depois de décadas, né? Depois de décadas. E aí, então, o que acontece? Forma um microclima, um microambiente que proporciona a chegada de animais silvestres, pássaros. Cada etapa tem os seus animais característicos. Que vai chegando, porque a floresta vai amadurecendo, né? A floresta amadurece. E também a fauna também. Os seus habitantes, a gente pode falar, né? Os habitantes, então, pássaros, insetos, e também começa a brotação de fontes d'água. Porque a floresta criou a fonte d'água? Provavelmente essa fonte já existia, mas ela não tinha capacidade de aflorar porque a terra era seca naquela terra ali. Aí, era um bloqueio, né? Um bloqueio na terra. E inclusive muda a característica de micro-organismos daquela terra. Aquela terra fica viva, não é? E foi isso aí que o Ernest fez. E quem é Ernest? Ernest Goss. Ele foi a pessoa... Ele foi um suíço, veio para o Brasil. E ele comprou uma terra, né? O nome da terra na Bahia, ele comprou... Fugidos? Foi 300 hectares de terra que ele comprou. O nome da fazenda era Fugidos da Terra Seca. De tão árida que era a terra. E o pessoal falou assim, demos um golpe nesse suíço maluco aí. As pessoas achavam Vendeu uma terra que não vale nada para ele. Mas ele falou, não, essa terra aqui não vale nada agora, mas eu sei trabalhar, né? Eu sei trabalhar, eu sei fazer, as etapas que precisam ser feitas. Vai dar trabalho, mas eu vou conseguir. Ele trouxe essa técnica lá do país dele, ele já sabia como que ele tinha que trabalhar a terra, e essa terra se transformou. E hoje já tem o quê? 25 anos que ele vive aqui no Brasil, mas com 5 anos aquela terra já era extremamente produtiva. A fazenda, que era terra seca, mudou de nome para Olhos d'Água. Fazendas Olhos d'Água. Não é? Porque brotou 5 fontes de... Hoje tem 20 e tantas fontes, deve ter mais de 30 fontes. Pensa, lá hoje. E ele também acabou adquirindo as terras das outras pessoas ao redor. Hoje ele tem 500 e tantos hectares de terra. E hoje é a terra que produz o melhor cacau do mundo, não é? Então, e ele até falava assim, o meu cacau pode não ser o melhor do mundo, mas é o que a Rainha Elizabeth mais gosta. Tá vendo? A rainha, quando estava viva, apreciava o cacau produzido aqui no Brasil por esse homem que achavam que era louco. Então nós temos dentro dessa história um conhecimento de reprogramação mental. Então, qual é a chave dessa reprogramação mental? Para ter sucesso em uma plantação, nesse caso, não, estava aqui mesmo, pode voltar. Para ter sucesso em uma plantação agroflorestal, é necessário cuidar do terreno e plantar diversidade. Você tem que plantar em consórcio. Na verdade, não é muito mais que um consórcio. É realmente uma diversidade para que um forre a terra, para que o outro dê sombra, para que o outro permita sol. Então há todo um complexo, não é? Então, e para nós, para reprogramar nossa saúde de forma integral, é necessário mudar os hábitos, ou seja, cuidar do terreno e usar estratégias combinadas. E nós vamos falar das tinturas medicinais, das tinturas fitoterápicas, e vocês vão aprender os benefícios da tintura em si, mas vocês vão ver que nós, Luciene e Rogério, optamos por fazer combinação de tinturas. Sim. Nós não vamos nem ficar tanto tempo aqui falando a tintura disso e daquilo outro, porque nós temos nas tinturas uma grande possibilidade de individualização.
Sim. Para essa pessoa é esse trio, para aquela pessoa é outro trio. Nós trabalhamos com biorressonância também, então a gente faz testagem em si e outros testes que a gente aplica. Tem alguém que nos deu boa noite aqui, pode falar o nome delas, por favor? Enfermeiro Rodrigo. Seja bem-vindo. Diego. Seja bem-vindo. Dourado, Finanças. Estamos muito felizes por vocês estarem conosco. Então vamos ao nosso tema da nossa live agora. A partir de agora a gente estava fazendo apenas uma apresentação e estávamos fazendo também a gente fala que é sensibilização. Volta aqui um pouquinho, Rogério, porque eu preciso só dessa continuidade aqui. A gente não gosta muito de fugir do tema não, para que a live tenha sempre uma sequência parecida, Sim. né, Rô? Só queria confirmar o que era que estava Aline antes. Trancoso também. A Aline, nossa maravilhosa aluna e também compradora dos nossos produtos fitoterápicos, né? Sim. Então, gente, as plantas medicinais, elas podem oferecer, também. sim, nosso paciente também, oferecer vários benefícios, incluindo a primeira delas, que é uma abordagem natural. Rogério, pode, por favor, ler esse texto aqui para mim? As plantas medicinais são opção natural e podem ser uma alternativa aos medicamentos sintéticos. Então, eu quero dar um exemplo para vocês de situação bem simples. Por exemplo, quando nós começamos a trabalhar com as plantas medicinais, nós íamos fazer palestras, e muitas palestras eram em igrejas. E uma certa situação, lá em 2019, 2020, nós fomos a São Mateus e eu falei sobre as plantas medicinais, as tinturas, como que elas poderiam ser usadas e que inclusive poderia ser usada para ter uma noite, um sono tranquilo. E uma das pessoas na plateia falou, olha, a minha mãe, ela toma esse medicamento, que são medicamentos de prescrição médica e que precisa de receita especial. Tarja preta. E eu acho que eles não são tarja preta não, eles são tarja azul, agora eu estou meio em dúvida. Tem uma mudança aí que, gente, sou enfermeira, mas muito tempo afastada dessa parte de alopatia, que são medicações químicas, tem coisas que eu realmente não estou por fora. Mas é uma medicação que precisa prescrição médica e que precisa ser feito todo um desmame se a pessoa quiser parar de tomar, porque causa ali uma tolerância e uma dependência. Então, a doses cada vez mais altas e quando a pessoa retira de uma forma não pensada estrategicamente, ela pode ter até mesmo efeitos de abstinência, efeitos pela abstinência da medicação. Então, o que a gente conversou com ele? Olha, nós vamos montar para você uma tintura fitoterápica, que ela é usada para desmame, ela vai passar essa medicação para gotas e ela vai tirando uma gota por semana. Vai conversando com o seu médico. Conversa com o médico que está querendo... Explica o que você está usando. Que você está querendo fazer o desmame, está optando um desmame conjugado com as plantas medicinais e que você está sendo acompanhado por um casal de terapeutas e que ela não iria deixar de tomar essa medicação de vez. E ela foi diminuindo, gente, de 30 gotas. A última vez que a gente conversou que ela ainda tomava era 7 gotas. E depois, anos depois que a gente foi lá visitar para fazer uma outra palestra, ela já estava livre daquilo, já tinha 3, 4 anos. E a família é muito, muito grato por nós termos passado lá. Então, olha bem, e ela não precisa mais tomar nem a tintura. Exatamente. Hoje ela já fez uma regulação do ciclo circadiano, porque nós não passamos apenas o produto que a gente vende. Todas as vezes que você compra um produto conosco, você recebe o quê? Um caderninho de orientações. Exatamente. E nós temos um caderninho de orientações da qualidade do sono, nós temos vídeos da qualidade do sono. O método, né? Porque é reprogramação. Isso aí, porque o nosso método, ele tem uma, vamos dizer assim, a gente tem um compromisso de não tornar você dependente das nossas terapias, de deixar você autônomo para se autocuidar, porque é reprogramação integral para o autocuidado. Então muda a mente, muda o organismo como um todo e muda o seu foco de não
agora entregar na mão de uma pessoa a responsabilidade do seu cuidado. Terceirizar saúde terceirizar um monte de coisa problemática. Sim, né? se a gente não está querendo que você simplesmente deixe de ser dependente de um profissional X ou Y, até de nós também, que você adquire essa autonomia. Então, o primeiro benefício de usar tinturas fitoterápicas é uma abordagem natural. Aí você pode dizer assim, mas os chás também são abordagens naturais, Lu. Tudo bem, mas não substitui muitas vezes medicamentos, não consegue substituir e fazendo essa troca com a eficiência que tem as tinturas. Porque a tintura, o preparo dela é hidroalcoólico. Usa-se álcool de cereal para extração e o álcool é um excelente extrator. Quem é aluno da mentoria, da comunidade, do programa Terapia Integral Familiar, recebe um bônus chamado fitoterapia para a saúde da família. E lá, inclusive, a gente ensina como fazer as tinturas. Acontece que a maioria de vocês não querem ficar fazendo, mesmo porque para vender você precisa ter todo um know-how por trás, de responsabilidade técnica e tudo mais. Então nós temos esses produtos para venda e você sabe que é muito mais prático encomendar comigo. Mas quem é meu aluno que quiser fazer suas tinturas, que é da mentoria ou da comunidade ou da terapia integral familiar, recebe esse bônus maravilhoso que na época era vendido por R$400, você lembra? Sim. E agora é um bônus dessas formações. Mas, Lu, não quero, eu vi que é trabalhoso e eu me preocupo em não saber fazer, eu quero comprar com você. No final dessa live, nós estamos entregando para você conteúdo de muito valor. E depois a gente quer também que você nos valorize quando pensar em comprar tinturas fitoterápicas, nos dar a oportunidade de mostrar o nosso produto. Não tem aqui gatilho mental, é simplesmente eu estou te dando uma informação de valor e você, quando precisar, vai lembrar desse casal que vos fala. Lindos, combinandinhos, não é, Rogerinho? Essa camisetinha está combinandinho com o meu vestido. E aí, gente, olha, mais um benefício, menos efeitos colaterais. Pode ler para mim, Rogério? É menos. Sim. Exatamente. Pode ler, por favor, meu bem? Sim. Em geral, as plantas medicinais tendem a ter menos efeitos colaterais em comparação com medicamentos convencionais. E olha que o Rogério deixou frisado aqui, menos. Por quê? Por se tratar de ter componentes bioativos, e depende da metabolização via fígado, a grande maioria das plantas medicinais, a metabolização é via fígado. Se você tem um fígado que está com uma esteatose, que é uma gordura no fígado, se você tem uma hepatite, se você não tem, vamos dizer assim, os cofatores para as vias de detoxificação que o fígado exige, vitaminas, minerais, aminoácidos, você pode sobrecarregar o seu fígado. Por isso que quando eu vendo as tinturas, eu mando um questionário de rastreamento metabólico e peço a foto da língua se for uma pessoa do online. Se for uma pessoa presencial, eu faço avaliação por biorressonância e posso até, em alguns casos, pedir marcadores inflamatórios hepáticos, marcadores do fígado. Porque no início pode ser que essa pessoa não possa ingerir as tinturas, mas aí então a gente ensina escalda-pés, a gente ensina fazer compressas com as tinturas para que evite uma sobrecarga hepática. Sim. Então, gente, por isso que comprar tintura, o ideal é com o acompanhamento de um fitoterapeuta, de uma pessoa que conheça todas essas nuances, todos esses detalhes, não é mesmo? Sim, até mesmo a dose que você vai tomar, os fitoterápicos que vão ser usados, as plantas que vão ser usadas, porque muitas plantas que a gente tem, elas já são protetoras do fígado, né? Nós temos... Inclusive, a gente faz uma homeopatia indígena, Uhum. né? Essa homeopatia indígena,
ela tem muito menos a concentração alcoólica. Verdade. Né? Os efeitos colaterais são quase nulos. E as respostas que nós estamos tendo são maravilhosas. As pessoas estão falando, é verdade. E a gente, assim, preferiu didaticamente falar das tinturas fitoterápicas e numa outra live falar das homeopatias. Mas no nosso lidar diário, nós não vendemos mais uma tintura fitoterápica na característica de tintura. Ela já se transformou numa homeopatia porque a gente tem feito esse blend, não é mesmo? É verdade. Não é? Por Chique, isso, né? blend. Sinergia também, né? A palavra correta. E aí, gente, outra coisa que eu vou ler aqui, olha. Sim, outra coisa também que é importante frisar. Quando você utiliza um fitoterápico, você não tem um componente isolado, né, de um medicamento convencional. Então você tem um fitocomplexo. E esse fitocomplexo é o que? É algo complexo. A maioria das vezes você tem um componente que vai agir. Se ele fosse isolado, ele ia dar um problema, vamos supor aí, como a gente estava falando, de fígado, mas ele também tem um protetor do fígado junto. Sim, sim. E isso ajuda muito, isso faz toda a diferença de não ter os efeitos colaterais que um medicamento alopático tem. E olha o que o Rogério falou, uma planta tem fitocomplexos, mas nós usamos ainda essa sinergia. 2 tipos de planta, 3, 4, 5 plantas, e aí elas em si podem combinar-se para o bem e podem também ter uma sinergia para o mal, ou seja, potencializar os efeitos adversos. Mas nós somos exímios estudantes de fitoterapia e de também farmacoterapia, como que a biodisponibilidade, biotransformação. Eu dou aula de toxicologia desde 1900 e bolinha, porque eu dou aula desde 1997, se você não sabe, recebendo desde 1996 como é que a gente fala, voluntária, recebi até honra ao mérito e tudo mais. Então, eu dou aula de toxicologia há muito tempo, desde 2006, gente. Vai fazer 20 anos no ano que vem. E sempre falei sobre biotransformação, intoxicação via aleitamento, pele, e também como é que isso tudo se transforma no nosso corpo. Então, falar igual o Rogério, eu sou um bichinho estranho. Eu gosto de estudar. Você vai me entregar um livro de romance, eu vou olhar para aquilo, eu não consigo compreender. Para mim, como que as pessoas... Agora, me põe para estudar. Um gaito, um livro de fisiologia. Para mim aquilo é apaixonante, para mim aquilo é uma história de amor, a história que Deus colocou, como que esse corpo nosso funciona tão bem. É maravilhoso. Então, quando o Rogério falou dessas questões do fitocomplexo que protege, mas pode também fazer uma sinergia, que não é o nosso caso, para honra e glória do nome do Senhor, porque nós estudamos, sabemos colocar ter tempo de BC, tempo de bumbum na cadeira, né? Então a gente opta por plantas que, primeiro, não interajam com medicações que as pessoas estejam usando. Claro que a gente escuta, precisa saber que medicações estão usando, e aí a gente vai fazer a sinergia combinada de acordo com aquilo que a pessoa precisa e que não vai interagir para piorar o quadro dele ou adquirir uma coisa que nem tinha, tá certo? E outra coisa também que a gente fala é o tratamento holístico, não é, Rogério? Pode falar para mim. A pessoa como um todo, né? Então as plantas medicinais, elas podem tratar não apenas os sintomas, como outros medicamentos fazem, mas ela age na causa subjacente do problema de saúde. Por isso mesmo que a gente é tão fã das plantas medicinais. Quando você toma um prazol da vida, ele vai fazer com que inibir a bomba de próton. O que é isso? Vai inibir a base da produção de ácido. Então, se não tem ácido, você não sente o desconforto gástrico.
No entanto, quando você faz uma sinergia, uma mescla de tinturas fitoterápicas como camomila, alecrim, unha de gato e espinheira santa, nós vamos, guaçatonga, depende da situação. Então, às vezes você vai colocar 2, 3, 4, eles vão agir em etapas diferentes daquilo que causou aquele dano no estômago. Sim. Hoje eu tive, depois quando acabar a live, eu vou colocar alguns depoimentos em texto, em áudio que eu recebi de ontem para hoje das pessoas que eu vendi as tinturas semana passada. Eu percebi que eu não pedia depoimento. Quando eu atendia em consultório bastante, eu sempre pegava depoimento. Aí comecei a pedir os depoimentos e começou a chegar os feedbacks. E uma delas, ela não veio para ser consultada. A irmã dela vai ser treinada por mim para ser minha representante dos óleos e também das tinturas. E ela falou, e não tem nada aí para desconforto gástrico não, porque eu tô com um peso, uma dor, um desconforto tão grande no estômago. Foi só um minutinho. Aí eu perguntei algumas coisas para ela e já pensei numa estratégia. Dei para ela tomar e falei assim, se esse for o suplemento que eu preciso te entregar, antes de você ir embora você já está se sentindo bem. Não deu 5 minutos, ela falou, nossa, tirou com a mão. Tirou com a mão, gente, tira com a mão, que eu sei, é só cimetidina, ranitidina, essas medicações de farmácia. Desconforto gástrico, o omeprazol, os próprios prazóis da vida. Acontece que é uma sinergia de plantas e também de um probiótico. Nós temos probióticos naturais aqui também, que eles fazem parte da composição, porque nós trabalhamos com a homeopatia. E a homeopatia indígena, ela prevê o uso de probióticos e de suplementos também. Então, o que eu estou falando para vocês é escutar, saber de onde pode vir aquela queixa para amenizar. Aí eu peguei e mandei hoje um texto falando, olá querida, tudo bom? Como está? Melhorou mesmo? Ela mandou um áudio e falou assim, minha querida amiga, era como se eu tivesse um peso no estômago, era uma sensação muito ruim, eu me sinto muito leve. Gente, é muito mais do que retirar um sintoma. Eu fico tão feliz, eu falo assim, Deus, por que eu sou tão abençoada? Número 2 já é outra, da dor. Ah, tá. A outra que eu entreguei a tintura deve ter uns 10 dias. Porque você ouviu os áudios. Ela me queixou de dor. Ela é costureira. Ela ia fazer até uma sessão de ozônio com uma das minhas alunas. Ela perguntou se eu estava trabalhando com ozônio. Eu falei que não, que eu voltaria mês que vem, mas que ela não ficasse me esperando, porque ela trabalha com isso, ela tinha que ter uma melhora. E aí eu passei o telefone da minha aluna e falei assim, só que eu quero que você preencha algumas informações aqui para mim, das suas principais queixas, que não, às vezes não é só a questão da dor, às vezes tem que trabalhar o seu intestino. E foi dito e feito. Ela estava constipada, com dor e não dormia direito. Quem já assistiu minha aula de sono sabe que o intestino promove todos esses problemas. Aí eu passei para ela uma homeopatia gastrointestinal, uma tintura fitoterápica do sono e um óleo. O óleo da felicidade. O óleo da felicidade. Essa mulher tá sem dor, tá fazendo o número 2 e tá dormindo bem. E aí, então, gente, o que eu quero que vocês entendam é que é um combinado de ações. É um terapeuta que sabe avaliar, e eu espero que vocês sejam esse terapeuta, quem é profissional aqui. Se não é, nós vamos fazer um convite nesta live ainda para você vir para as nossas mentorias. Pode vir, nós temos formações na área de medicina integrativa, de saúde integrativa, é o hábito de falar, mas nós somos formados em medicina tradicional indígena, nós dois. Então, nós podemos falar assim porque a nossa medicina é medicina da natureza. E eu quero vocês do lado de cá. Nós temos uma comunidade, queremos você conosco. E esse queremos você conosco porque a gente todos os dias está dando lá orientações simples, mas que são verdadeiras chaves para mudar a saúde das pessoas, a sua própria saúde. E aí, então, mais um, Rogério, prevenção. Fala para mim o que está escrito aqui sobre as plantas medicinais. Podem ser usadas para prevenir doenças e promover a saúde em geral. Olha bem, e aqui está falando plantas medicinais não apenas como tintura.
mas as plantas medicinais feitas infusão, as plantas medicinais que você coloca como aromaterapia, Sim. as plantas medicinais que você utiliza nos produtos por exemplo, os óleos medicados, os óleos medicinais como nós trabalhamos, mas nós estamos falando em especial das tinturas fitoterápicas. Então elas, como preventivas, podem ser usadas, por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma extração dentária e toma uma tintura anti-inflamatória previamente, para não sentir dor ou menos dor possível, para ter uma modulação da inflamação, para que a inflamação seja apenas para recuperação, para que haja uma cicatrização, assim como também outras situações, como uma mulher que tem todo o ciclo dela, ela sente desconforto e a TPM vem intensa. Ela pode usar a tintura fitoterápica 10 dias antes da menstruação dela vir e ela vai ter, olha, como se nem tivesse a paz de Deus no seu coração. Nem ela nem o marido vai sofrer. Exatamente. Não é? E outro, Rogério, pode ler de benefício das tinturas fitoterápicas? Custo, né? Uhum. Custo e efetividade. As plantas medicinais podem ser uma opção mais acessível do que os medicamentos convencionais. Olha bem, gente, hoje, um frasco de 500 ml, que é um frasco tamanho família, e se você sozinho for usar, dá de 3 a 4 meses, porque tem tratamentos que precisa ser por um tempo maior para que o seu organismo recupere a saúde. Gente, a saúde vai a cavalo, como diz o doutor Laí, mas volta a pé. No entanto, as tinturas fitoterápicas, elas têm um efeito logo no primeiro dia, às vezes. Lembra quando nós estávamos para viajar, fui fazer o meu cabelo, chegando no meu cabeleireiro, ele é uma pessoa super para cima, sempre com aquele olhar assim de muita alegria, e nesse dia ele estava um pouco introspectivo. Eu perguntei se estava acontecendo alguma coisa, ele falou assim: amiga, eu tô com uma inflamação assim que está me tirando o sono e dói muito. Eu já estou há 2 meses tratando com medicamento de farmácia que o médico proctologista passou e não melhoro. Eu falei assim: tudo bem, meu amigo, não vou poder te atender com ozônio. Naquela época eu já estava deixando o consultório. Eu estou para viajar hoje para o Rio de Janeiro, mas você não vai ficar com essa dor, não. Vim aqui na clínica, peguei o óleo, peguei a tintura e levei para ele. E eu cheguei, nós estávamos indo para o Rio, do Rio para São Paulo. Quando eu cheguei no Rio, lá em Miguel Pereira, eu perguntei para ele: como foi? Tá melhorzinho? Ele: amiga do céu, você é um anjo. Eu fui falando, eu dormi a noite toda, eu tô com menos dor, ainda tá sangrando, mas como você falou que pode ser que demore, eu falei assim: ó, pode demorar de 5 a 7 dias para esse sangramento estancar, mas a dor e o desconforto você vai ter como melhorar. Gente, óleo e tintura fitoterápica, ele melhorou e realmente o sangramento estancou em dias, mas eu falei com ele: você vai ter que tomar por 3 a 4 meses para cicatrizar internamente, de dentro para fora. E não voltar, né? Sim, só que esse frasco é R$180. Quando você, deveria falar que não pode, que cai a live, né? Quando você é profissional, a gente ainda dá desconto para você vender a esse valor, para a gente não ser, como é que fala? A gente não precisa competir com eles, não é? Quando é o profissional, ele compra mais barato para ele vender esse valor de R$180. Só que é um tratamento de 4 meses. Às vezes, dependendo da quantidade de vezes que toma, até 5 a 6 meses. E eu ainda falo assim: olha, se passou o tempo que eu te pedi para tomar, eu às vezes falo assim: toma por 90 dias. Tem ainda tintura, guarda na geladeira. Menino catarrento, qualquer coisa que aparecer, você dá um pouquinho que vai, não é? Bucho virado, espinhela caída, não é? Traz amor de volta, é igual pomada milagrosa, Eu falo assim: guarde, porque aí tem ações anti-inflamatórias, antiviral, porque é antiparasitário. Então geralmente a gente faz um combinado de plantas. Camomila, gente. Camomila tem quase todas as nossas sinergias. Por quê? Calmante, adstringente,
cicatrizante. Ela cicatriza o nosso intestino quando está todo inflamado, Calmante. ferido. Calmante para pele, pele, gente. Então, assim, tem plantas que vai fazer a base de quase todas as nossas tinturas, para que a Sim. pessoa tenha E qualidade de vida. Isso não acontece em medicamento alopático, né? Não. Aliás, não pode acontecer, né? Sim. Tem até os uso off-label aí, mas eles não deixam. A gente não pode ficar falando mal não, porque existe um momento que precisa Exatamente. entrar com a alopatia. Não somos contra. Não somos. Olha, tem mais ou menos necessário. uns 4, 5 meses, uma das minhas alunas entra no WhatsApp e fala: professora, minha irmã está com infecção urinária, o que eu posso fazer? Falei: você pode ir levá-la ao médico para começar a tomar um antibiótico. Não, eu queria tratar com alternativas naturais. Eu falei: não, a alternativa natural é coadjuvante. Ó, nós estamos nas práticas integrativas e complementares de saúde. Entendam, gente, que tem coisa que eu não posso descartar a alopatia. Exatamente. Tem coisas que eu tenho que andar junto com a alopatia, tem outras que eu vou desmamar a alopatia, tem coisas que eu entro com a alopatia para tirar da crise e dou continuidade com as plantas medicinais, com o ozônio, com laser, com aromaterapia. Então, com meditação, tem coisa que com meditação. Hoje mesmo uma das minhas pacientes do online, ela morava em São Paulo, agora mudou para João Pessoa. Eu conversando com ela, falei: você vai ter que criar uma forma de meditação. Nem tinha ouvido isso. Você não ouviu, não? Não. Eu até falei para ela assim: não é meditação de japonês, não, é meditação brasileira mesmo, que desenhar, pintar, fazer um crochê, assistir um vídeo, desacelerar, porque a sua cabeça tá assim, ó, tá um tumulto. Não, essa é de São Paulo mesmo, é porque eu atendo pessoas do Brasil e do mundo, para honra e glória do nome do Senhor. Eu tenho pessoas fora do Brasil que eu atendo, então foi a de São Paulo mesmo. Eu falei assim: você precisa, porque ela tem uma carga de responsabilidade muito grande com a mãe que está doente, ela está se cuidando, o marido precisa do apoio dela, e aqui, nosso método é isso, é reprogramação integral para o autocuidado. Reprogramação é da mente. E tem coisas então que você vai tratar com a mudança de mentalidade, não é? E além do potencial para o tratamento, não, tem um outro texto ali, lê pra gente, eu vou ver se... Diversidade de opções, né? Existem milhares de plantas medicinais com diferentes propriedades e benefícios, oferecendo uma ampla gama de opções para tratar diversas condições de saúde. Inclusive hoje, num dos atendimentos que eu faço presencial, porque é uma pessoa que congrega na mesma igreja que a gente, então eu faço a consulta presencial. Ela me passou, ela tinha passado por uma outra terapeuta também com essa visão integrativa, e ela falou assim: Lu, você tem como fazer o orçamento pela farmácia que você tem aí desconto, para mim ver se eu consigo mandar fazer por aqui, pela minha cidade ou por lá? Eu falei: não, tudo bem, manda a receita dela que eu peço desconto. E aí uma das prescrições da doutora que ela se consulta lá na cidade que ela vai, ela não... Aqui o preço daqui não valeu a pena, valeria a pena mandar fazer no preço de lá. Aí ela virou e mandou para mim de novo a prescrição e falou: Lu, esse daqui eles não têm e os demais estão mais caros, você pode mandar fazer aí? Eu falei assim: deixa eu dar uma olhadinha aqui. E aí então a prescrição que a farmacêutica integrativa passou estava excelente. Só que eu, com o meu conhecimento de plantas medicinais, consigo substituir aquela prescrição em cápsulas por tintura fitoterápica. E eu peguei e falei: fulana, olha, tá vendo essa prescrição que a doutora passou? Eu vou respeitar a prescrição dela, mas eu vou substituir por plantas medicinais. Você quer conversar com ela? Ela: não, pode mandar fazer, eu confio em você. Porque eu já consulto ela também. Eu tô sem consultório, mas, gente, na igreja não tem jeito. Eu começo a conversar e daqui a pouco eu tô atendendo as pessoas. E online também. No online aqui, também, ó, mas no caso... Tatiana Igor. A Tatiana, que eu tô falando aqui, dela. Rosane. Deve ser a irmã dela.
Aqui, Rosane. Ah, o pessoal tudo lá é de... Rosane começou a seguir você. Show! Albuquerque, Então- Márcia entrou. Helenice de Portugal! Helenice, sua paciente de maravilhosa. Portugal, que a gente É já tem que falar verdade. também. Um beijo, Helenice. Família também. Saudade! E Alexandre e Ilha também entrou. Alexandrina Minha mãe. Ilha, sua mãe. Gente, a gente está com uma plateia ó, fenomenal. Então eu conversei com a Tati e falei, olha, eu vou substituir ela. Beleza, Lu, pode mandar fazer. Porque, gente, eu falo com vocês, eu tenho um compromisso de levar para vocês algo que seja o mais natural possível, o mais acessível possível e outra coisa, que tenha o melhor resultado, porque o resultado de vocês é a nossa propaganda. Nossa, e alegria, né? A alegria, mas eu tô querendo dizer, vou vender uma coisa só uma vez? Não, eu não quero vender uma coisa só uma vez. Eu quero que você lembre de mim todas as vezes que você precisar. E nem vamos empurrar nada para ninguém. Nem pelo mesmo assunto, né? Nem pelo mesmo assunto, vai precisar de outras coisas, tá certo? A confiança vai aumentando. E aí o potencial para o tratamento personalizado. Bom, essa parte é muito legal. As plantas medicinais podem ser adaptadas às necessidades individuais de cada pessoa. Olha bem, as plantas medicinais podem se adaptar ao tratamento de outras estratégias. Então, as plantas medicinais podem ser substitutos de alopatia, com muita responsabilidade no momento certo. Podem ser substitutos de suplementos, desde que você, terapeuta, consiga enxergar qual é o princípio ativo que tem em cada planta e colocar à disposição em uma tintura fitoterápica. E ainda eu posso personalizar a este indivíduo. Eu falo que para nós que somos vendedores, que a gente também é vendedor de homeopatia e de plantas medicinais na forma de tintura, isso não é muito bom negócio não. Porque eu tenho todas as vezes que pedir foto de língua, eu preciso ouvir a pessoa para saber as principais queixas, ou eu preciso montar um questionário de rastreamento metabólico. Mas nós também, em compensação, nós temos aqueles que são os mais, as sinergias coringas, que servem para muitas coisas. É a pomada milagrosa, vocês já ouviram falar? Pomada milagrosa, cura hemorroida e tudo mais. Então, nós temos alguns combinados que dá certo para praticamente 100% dos nossos pacientes. Uma situação ou outra que a gente precisa efetivamente personalizar. Por exemplo, essa semana eu entreguei, foi ontem ou anteontem que eu pedi a moça para entregar lá em Jacaraípe, uma sinergia de óleos, um mix de óleos. O nosso mix de óleos, que a gente vende, que serve para muitas coisas, quando a gente manda as finalidades que servem, as pessoas falam, uau, muito legal isso. Porque tem óleo de girassol ozonizado, tem o óleo de abacate ozonizado, tem trios de óleos amazônicos, tem óleos vegetais de propriedades medicinais. E desses óleos de propriedades medicinais, geralmente a gente põe um gergelim, às vezes uma linhaça, que é extremamente funcional. Mas esse paciente, ele fez no relatório dele uma queixa muito específica. Ele falou assim que o mijo estava solto. Meu mijo está solto. Então eu sei que o óleo de semente de abóbora, nesse caso, vai ser um pouquinho ainda melhor do que o de linhaça. Vamos aumentar a dose. Né? Então a gente pegou e tirou o óleo de linhaça da jogada e colocou o óleo de semente de abóbora. Mas e se ele tomasse o de linhaça? Ainda assim ele ia ter resultado. Mas por isso que eu quero ouvir, porque eu sei que algo pode ser um pouco melhor. Ah, sim. E o paciente, né? Ele falando que... Ele perguntou assim, a gente falou assim, não, você pode passar na pele isso aí. Sim. Aí você põe em 3 gotinhas embaixo da língua, ou 6 gotinhas, não lembro. Aí ele falou, mas pode tomar também? Eu falei, sim, isso aqui, esse material é totalmente natural. Né? A quantidade de ozônio que tem aqui vai ser menos, né? A parte ozonizada é menos, e tem os outros óleos, eles vão fazer uma sinergia e você pode tranquilamente. E foi engraçado, né? Quando a gente vai fazer tratamento, né? Eu estou fazendo tratamento na pele aqui, não pode nem chegar, às vezes tem até quase que lavar a mão para poder comer alguma coisa para comer. Eu falei, não, mas esse aí pode ingerir. Mas eu não estava perto dessa pessoa, não? Não, foi o Celso. Ah, mas não estava não ouvi essa conversa não. Aí ele falou, ele perguntou, quando a gente falou, aí eu fui explicar para ele que podia. Que legal.
Tá vendo? Até os nossos familiares se convertem a nós. Familiares. É difícil. Eu falei com a mamãe hoje que uma das minhas alunas estava falando como o pai dela era difícil de tratar. Eu falei, eu sei. As mães e os pais são os últimos a se converter. Ela, você não está falando verdade, não. Eu faço tudo que você pede. Eu falei, só que não, né, mãezinha? Depois de muito tempo, né? E aí, gente, no entanto, é bom lembrar que essa parte aqui é importante. As plantas medicinais devem ser usadas sob a orientação de um profissional de saúde qualificado. Ah, eu não posso comprar um chá? Pode. Claro. Mas, por exemplo, eu estava dando palestra e eu falei assim, gente, nós temos algumas plantas que, dependendo do metabolismo da pessoa e da mutação gênica que ela tem, se ela tem algum polimorfismo genético, plantas tradicionalmente calmantes podem deixar a pessoa esperta, alerta demais. Quando eu falei isso, uma pessoa levanta a mão da plateia e fala assim, meu filho não pode tomar chá de erva cidreira. Eu falei assim, era esse o exemplo que eu ia dar. A erva cidreira para alguns acalma e para outros liga um alerta. Então, não que você não possa, nós não queremos colocar medo em você. Compre o seu chazinho, mas esteja atento aos resultados. Exatamente. Chá de hibisco, ele é excelente para diminuir inchaço. Com isso, melhora a circulação. Mas eu tenho uma paciente que, se ela toma chá de hibisco, ela tem taquicardia. Então, ela identificou o que é o chá. Linhaça. A gente fala para colocar linhaça em tudo quanto é coisa, não é? Eu tenho uma das minhas alunas que ela não pode usar linhaça porque a pele dela irrita mais ainda. Ela tem uma dermatite. Que hoje ela está finalizando já a pós-graduação quando ela começou a ser minha aluna, ela começou a faculdade de nutrição. E agora ela já está terminando a pós-graduação em avaliação genética. E ela está fazendo vários exames para tentar identificar que polimorfismo é esse que ela tem, que ela não pode com linhaça e que a dor que ela sente no ombro não cessa com nada. Ela usa ozônio, gente, ela usa laser, ela usa suplementos, ela usa medicamentos e aquela dor não passa com nada. Pode ser fundo emocional, mas a genética tem muito a nos responder também. E as plantas medicinais, eu li aqui. A qualidade e a segurança das plantas medicinais pode variar dependendo da fonte e do preparo. Sim, por isso que a gente gosta tanto da tintura fitoterápica, porque ela é extraída com álcool. E o álcool, além de ser um bom extrator, é um excelente conservante. Sim, e aí não tem contaminações. De onde nós adquirimos. As plantas medicinais são de plantação orgânicas. Elas não têm mistura para conservação, porque a própria conservação é elas próprias e o álcool que é usado, tá certo? Mais uma. As plantas medicinais podem interagir com outros medicamentos ou ter contraindicações. Por isso que é bom ter um profissional junto com você para saber essa planta pode, essa não pode. Olha o que acontece. Eu estava no salão, mais uma vez, no mesmo salão, e a cabeleireira que trabalha com meu amigo, ela está em tratamento de câncer de mama. Aí ela sentou comigo e falou assim, Lu, eu precisava que você montasse para mim uma fórmula, para eu me sentir um pouco melhor. Ela está fazendo ozônio lá com a moça que... esqueci o nome agora. Não fui eu que indiquei, não. É que fez o curso comum. Eu não sou professora dela. Nós fizemos curso na mesma turma com o Dr. André. E eu falei assim, vai ser excelente para você fazer o ozônio. Peço inclusive ela para fazer antes da sua quimio e logo depois. Você vai se sentir melhor. Mas ela não trabalha com suplementos e plantas medicinais. Aí eu falei assim, tudo bem. Eu vou montar para você uma fórmula. Na fórmula eu não posso colocar vitaminas do complexo B, porque esse momento agora que você está fazendo a quimioterapia tem certas interações, e vou montar para você também um combinado de plantas medicinais, mas tenho que ter bastante critério por conta de todo o tratamento que você está fazendo. Aí lá, graças a Deus, estou em boas mãos, porque sim, eu não posso sair dando qualquer planta medicinal, nem qualquer suplemento para uma pessoa que está num tratamento tão específico como quimioterapia. Então a gente precisa ter essa ideia de que pode ter essas interações.
interações que fazem com que haja depois um prejuízo, não o resultado que a gente busca, não é? Pode continuar. E é fundamental consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer tratamento com plantas medicinais. Lembrando que você não está proibido em usar os seus chás. Exatamente. O chá, a concentração dele, gente, ele é uma preparação extemporânea. A água quente, mesmo quando a gente deixa em fervura, tampado, do jeito que tem que fazer, inclusive eu tenho uma aula explicando como faz chá, qual que ferve, qual que você só usa a água, levantou fervura, desligou e coloca. Então tem as infusões, tem as fervuras. Como que você faz para extrair melhor, mas é infinitamente mais suave a ação. O problema que pode existir com as plantas medicinais é justamente no uso das tinturas. Porque para usar as tinturas precisa ouvir as principais queixas e conhecer algo da história de saúde da pessoa para poder indicar plantas que não tragam nenhum problema futuro para essa pessoa, não é? Então precisamos ter essa responsabilidade, porque a tintura que a gente usa é a 20%, a 10%, a 5%. Isso significa que tem uma concentração alta do ativo que tem ali naquela planta, né? Sim. E aí por isso que você pode usar as gotas, ou por isso que quando a gente faz homeopatia, você vai usar poucos ml. A homeopatia são, eu acho que 5 ml, 2 ml e meio, né? Dependendo. E quando as tinturas fitoterápicas, até 60 gotas, no máximo 90 gotas dia. Que aí vai ser distribuído pelo dia. Quando é 90 gotas, né? 30, mas é muito raro. Geralmente a gente usa 20 gotas, 40 gotas, às vezes 60 gotas e muito raramente 90 gotas. E vai depender do quadro clínico dessa pessoa. Sim. E então, agora que você aprendeu isso tudo com a gente, nós nos sentimos já íntimos de você e fazer a nossa propaganda, gente. Podemos fazer a propaganda? Podemos. Aviso importante dessa propaganda, nós não fazemos o gatilhos mentais. Nem persuasão. Não, você vai decidir por conta própria. Mas nós nos sentimos responsáveis e queremos te ofertar um produto de qualidade, que são as tinturas e as homeopatias indígenas, que nós vamos ter uma aula depois sobre elas. Olha, essas tinturas são indicadas para dores em geral, para sono, para problemas gastrointestinais, proteção do fígado. Pensa mais alguma coisa aqui que a gente sempre tem vendido. Hipertensão, diabetes. Nós temos pacientes... Fadiga crônica. Nós temos pacientes com problemas assim, que a vida toda tratou com medicação, não tinham o resultado que esperava, mas não tinha outra opção, continuava usando. Começou a tomar as tinturas fitoterápicas e tiveram resultado na melhora do sono, na melhora da disposição, nos sintomas de menopausa. Inclusive, segunda-feira, nós estaremos no ESTV, eu e você, não como terapeutas, ali foi como casal, sendo entrevistado o que aconteceu depois da menopausa. Eu falo para vocês, eu tive no início uma descompensação total, mas logo a gente começou a tratar com as tinturas, foi quando a gente entrou mesmo nesse mundo, e aí a gente hoje em dia sabe que eu não tive uma menopausa totalmente descompensada, porque a gente usa esses recursos. Sim, vários recursos que a gente consegue adquirir com as tinturas, com os óleos. Isso aí, com a mudança na nossa alimentação, a atividade física. Gente, não existe milagre. É por isso que tem um método, né? Por isso que você ensina várias mulheres também a respeito disso, né? Helenice é uma dessas provas, né? É verdade. Ela, as crianças, né? Atendendo de longe aqui, né? A Aline. A Aline é nossa paciente, nossa aluna, nossa amiga, tudo. Nossa representante. Muitas pessoas vêm para se consultar com a gente por indicação de Aline. E aí, então, a gente criou até uma comunidade no WhatsApp que chama-se Queremos Você Conosco, porque a gente quer que você tenha os mesmos resultados que nós. Então, além de usar os nossos produtos, o que mais você pode fazer no seu dia a dia para melhorar a sua saúde? Sim. Se você tem interesse, no final aqui,
você vai terminar essa live e vai na bio do nosso Instagram. E se você tiver pelo YouTube, porque nós vamos baixar essa live e vamos jogar no YouTube, vai ter primeiro comentário fixado como que você entra nesse grupo. O grupo é uma comunidade, então é fechado, quem fala lá sou eu. O que eu coloco lá? Dicas naturais todos os dias e ainda lives que eu já fiz que tem um conteúdo que possa somar com as informações de quando vocês adquirem um produto, quando vocês marcam uma consulta, quando vocês são nossos alunos, tá bom? Então, outra coisa que a gente quer falar, tem um negócio aqui, nós já falamos dessa parte aqui, nossos contatos estarão na descrição, tal. Então, para quem deseja se tornar um terapeuta conosco, do Método RIA, a inscrição está aberta. Como que você pode se tornar um terapeuta do Método RIA? Participando da mentoria de biorressonância. Porque ela é completa, ela vai ter biorressonância, ozonoterapia, plantas medicinais, suplementação, feridas, tratamento da dor, terapia capilar, saúde da mulher. 14. São 14 itens e todos os seminários de práticas que já tiveram até o momento que você se inscreve. Nós estamos no 5º e aí você vai receber até o 5º, tá certo? Fora algumas lives específicas só para eles. Então você se torna mentorado meu de Rogério e você tem o título de ozonioterapia com o Método RIA, biorressonância com o Método RIA. Você vai escolher qual tema que você quer colocar no seu título, mas sempre é com ênfase no Método RIA, tá? Você falou um ano de WhatsApp. Isso. As aulas todas que eles recebem vitalício para uso pessoal, restrito teu, não pode sair compartilhando, porque senão você está violando direitos autorais, mas você me tem em um grupo de WhatsApp por um ano, tirando todas as suas dúvidas. Hoje mesmo foi a pergunta sobre fascite plantar, como tratar. Aí eu mandei um vídeo falando de plantas medicinais, tinturas, escaldapés e muito mais coisas, e como tratar com ozônio, como tratar com laser. E ainda esqueci de mandar, mas vou mandar um exercício que você pede para o paciente fazer também, para poder ajudar a ter resultados mais rápidos. Sim. E também você atende online, né, Gatinha? Atendo online. Isso aí. Helenice é uma prova disso, que ela está lá em Portugal, em vez de estar presente. Lá em Portugal eu tenho a Helenice, que eu atendo, a Beth, a Mirta, né? A Abigail da Mirta, porque a Abigail é minha paciente por tabela. Aquela também que ficou grávida aqui no Brasil. A Areli, o Benjamin. Então eu tenho bastante atendimentos, feito atendimentos lá em Portugal. E, gente, obrigado pela atenção. Por aqui a gente finaliza. Ah, mas você não vai falar o nome das plantas medicinais que vocês usam? Não vou não. Isso aí você pode entrar no meu canal do YouTube, assistir os vídeos gratuitos lá. Eu falo o nome de todas as plantas que eu uso para sono, de todas as plantas que eu uso para dor, de todas as plantas para climatério e menopausa, tá tudo lá. É só você ir lá, dar like, se inscreve, tá certo? As plantas que eu uso estão lá. Aqui era para dizer sobre as tinturas, os benefícios e quais os cuidados que você precisa ter e chamar você. Não quer ficar tomando chazinho? Chazinho é maravilhoso, gente, mas se você precisa de algo mais estruturado, organizado e individualizado, conversa com a gente. Além das tinturas, as homeopatias e os óleos também medicinais que nós trabalhamos. Já tem live aqui, volta, umas 3 lives que você vai assistir uma live linda sobre óleos medicinais. Então, tá bom. Uma boa noite. Um forte abraço, muito obrigada. Obrigado por estarem conosco. Tchau. Tchau, gente. Oi? Não vou conseguir não, Betinho. Xzinho ali na lateral. No vermelhinho. Peraí, puxa aí. Senão daqui a pouco você tira essa live do ar. Eu não tô chegando, gente. Concluído embaixo. Concluído. Não é? Cancelar não. Não, tô em cima. Encerrar agora. Não encerrou ainda não.